Você já parou para pensar qual o valor que você tem? Isso é muito importante a gente pensar, independente do que os outros dizem ou o que as circunstâncias estão dizendo ao seu redor. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, valor. Que tipo de valor que uma pessoa carrega com ela mesma dentro de si aqui? Isso não é definido por conquistas externas, mas por o quê? Por aquilo que realmente a gente é. Fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo para a gente aprender juntas. Gente, todos nós, em algum momento da vida, a gente começa a se questionar sobre nós mesmos, pensando assim, por exemplo, diante de uma situação de erro que às vezes a gente comete, às vezes diante de alguma comparação que a gente faz com o outro, ou às vezes até situações injustas que às vezes acontecem, né? A gente começa a se questionar a gente mesmo e a gente se pergunta, será que eu tenho valor diante disso? Isso é muito delicado, não é? Mas o que realmente vai nos definir? O que realmente nos define na nossa vida? A gente pode pensar sobre assim. Vamos começar a pensar sobre as crenças que a gente cria na nossa mente, e aí a gente vai dando valor a essas crenças que às vezes não são tão saudáveis. Vamos, por exemplo, pensar aí no campo social, que é onde a gente está o tempo todo, né? Conectado nessa sociedade. Qual que é a visão que essa sociedade vai trazendo para a gente sobre valor? Qual que é o valor que a sociedade coloca para nós? Dá para a gente pensar e até comentar aí nos comentários, né? Como que ela impõe para a gente isso? Ela vai impor a gente a questão do valor sobre o quê? Sobre as questões mais externas, como por exemplo a sua aparência, para a sociedade é um valor, a sua riqueza, os seus bens, para a sociedade isso é um valor, o seu status social, isso também é regido pela sociedade como valor. O que mais? Os critérios mesmo, mais superficiais. É um exemplo que eu estou trazendo. Como que a sociedade, como exemplo que nós estamos citando, prega o valor. E aí a gente vai tentando entender isso, né? Para depois a gente olhar e ver se isso realmente se encaixa em nós. Até onde isso pode se encaixar em nós. Vamos trazer um exemplo também. Vamos pensar num artista. A gente imagina aí, a gente conhece vários artistas. Esse artista, ele é aplaudido por quê? Por multidões de pessoas, não é verdade? É bom. Ele fazendo o trabalho dele. É ótimo, é satisfatório. Mas isso significa que ele se sente valorizado? Ele se sente valorizado? Quando eu falo valorizado, por dentro. É isso, gente. Aqui internamente, dentro da gente. Será que ele se sente valorizado? Então, é um exemplo também que nós estamos trazendo do que é valor, tá? Então, a gente vai o quê, gente? Definir, então, o verdadeiro valor que nós temos. Qual o valor que nós temos? Nós temos um valor. Cada um tem o seu valor, não é mesmo? Como que é esse valor? Como que a gente vai construindo? Como que a gente vai percebendo esse valor que é nosso? É individual, é de cada um. Cada um tem o seu valor. Ele é muito interno. Esse valor, ele é construído de que maneira? Pela sua essência. A gente fala muito de essência, né? Que essência é essa? A gente precisa entender aonde está a nossa essência. Ela está lá fora ou ela está aqui dentro? Qual que é a nossa essência? Questiona, pergunta para você. Então o valor, ele começa aqui, ele começa internamente, pela sua essência, pelo seu caráter também é construir esse valor, pela sua empatia, gente. A empatia é algo que é inato, é nosso. Às vezes a gente se depara em algumas situações, no nosso convívio humano, a gente não percebe empatia em algumas pessoas. Mas por que isso? Porque não foi desenvolvido, não foi estimulada a empatia, mas ela está em nós. Ela precisa só ser estimulada. Ela já é nossa. Isso é valor, tá? Então, através da empatia, a gente vai percebendo o nosso alto valor. Através de que mais que a gente pode pensar? Sobre a nossa autenticidade.
ser autêntico. Isso é fundamental. E aí, pensando também nas nossas convivências sociais, às vezes a gente se depara com situações de pessoas que não têm tanta autenticidade. Mas por que que não tem? Se ela está aqui dentro, ela está em nós, por falta de estímulos de aprendizado. Então isso está aqui. É muito nosso, gente, é do ser humano, essa autenticidade, que é muito linda, ela é muito importante. Então eu preciso reconhecer isso em mim. Às vezes eu tenho dificuldade de ver tudo isso porque eu não presto atenção. Eu fico muito externamente, acreditando que o meu alto valor está, de alguma forma, lá fora. Naquela casa bonita que eu construo, né? Naquele jeito de olhar para o outro e valorizar muito mais o que o outro está trazendo do que o que eu estou trazendo também ali naquele diálogo. A gente se prende muito lá fora. Eu gosto muito de usar esse termo, lá fora, porque nós vivemos em dois contextos, eu posso colocar assim. Lá fora, esse contexto mais social, esses aprendizados externos, tudo que aprendemos fora. E aqui dentro? O que que já vem com a gente mesmo? É o outro lado. Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa no valor, a gente pode pensar dessa forma mesmo. Os nossos verdadeiros valores, eles são construídos com esses pequenos exemplos que eu estou trazendo aqui, porque a gente vai trazendo muitos, pra gente aí ir entendendo mesmo aonde eu estou, como eu me valorizo, que maneira que isso é lapidado em nós, tá bom? Nós precisamos olhar o nosso valor, de que forma. Imagina uma pedra muito preciosa. Tem vários tipos de pedras, não tem? Vou dar um exemplo de uma que eu me lembrei aqui, pedra rubi. Só pra gente usar como exemplo. Ela é tão delicada, tão preciosa. Então a gente precisa olhar pra gente, pros nossos valores, forma, como um exemplo de uma pedra rubi. Eu sou preciosa. Eu tenho valor, eu preciso cuidar de mim com muita garra, com muito desejo, porque esses valores, eles estão na nossa alma. É isso, estão na nossa alma. Eles são persistentes ali, estão conosco. E eu preciso olhar mais para isso, para que eu possa perceber essa essência minha gritando o tempo todo em mim, esse caráter o tempo todo falando comigo, essa autenticidade me mostrando a vida, o tanto que ela é bela. Se você gostou desse vídeo, comente aqui o que você achou sobre tudo isso. Pode comentar, é pra gente poder aprender juntos mesmo. Juntos, juntas, pra gente ir aprendendo mesmo. O que é esse valor que tanto é pregado pela sociedade? Às vezes ele entra em conflito conosco mesmo. Coloca aqui pra nós. E não esquece, compartilhe esse vídeo com alguém que você às vezes imagina que possa estar precisando, que possa estar num olhar de desvalorização de si mesmo. Manda para ela. Nós precisamos fortalecer uns aos outros.